Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do quadro Ponto Final. E a pergunta de hoje é essa aqui, ó. Por que a Rússia não intervém diretamente na guerra dos Estados Unidos contra o Irã? Afinal, Moscou é um dos principais aliados de Teherã. Então por que o Kremlin não entra no conflito? A resposta, pessoal, passa por 5 fatores estratégicos. Tá? E quando a gente analisa esses 5 pontos, fica muito claro o porquê que nesse jogo das grandes potências, o silêncio do Kremlin pode ser a arma mais poderosa de Vladimir Putin nesse momento. Vamos ao ponto 1, a frente única na Ucrânia. Esse primeiro motivo, ele é o mais óbvio, mas muita gente esquece, né? A Rússia está no 4º ano de sua própria guerra na Ucrânia. Então, o conflito começou em 2022 com a invasão russa e agora em 2026 continua sendo a principal prioridade militar do Kremlin. Então, nesse momento, as forças russas elas seguem concentradas no leste da Ucrânia, especialmente na região de Donetsk. Né? Então, ali estão algumas das batalhas mais intensas do conflito. Então, abrir agora uma segunda frente contra forças apoiadas pela OTAN no Oriente Médio seria, além de um risco, seria muita burrice, né? Porque uma guerra direta envolvendo os Estados Unidos significaria enfrentar a capacidade militar de uma aliança liderada pela OTAN. Então a história já mostra como isso pode ser perigoso, né? Grandes potências já fracassaram. Vocês vão lembrar da campanha da França quando tentou invadir a Rússia, né? E a estratégia militar da Alemanha, essa é a mais famosa de todas, né? Nas duas guerras, né? Mas principalmente na Primeira Guerra. Então, abrir muitas frentes de guerra pode esgotar os recursos, a logística, né? A capacidade de comando. Então, por isso, para Moscou, nesse momento, a prioridade absoluta continua sendo a frente ucraniana. Mas temos um segundo ponto, tá? O apoio de bastidores, que contrapõe um pouco o primeiro, né? Porque o que mais se fala hoje é aquela tal da guerra híbrida. A Rússia ela pode estar ajudando o Irã, né? Sem, claro, aparecer oficialmente no campo de batalha. No mundo dessas grandes potências existe algo chamado guerra híbrida, né? Ou seja, países influenciam um conflito, né, usando ferramentas indiretas. Os Estados Unidos faz muito isso, né? Então, o compartilhamento de inteligência, tecnologia militar, a guerra eletrônica, o apoio logístico, né? A cooperação entre esses serviços de inteligência. No caso da parceria entre Rússia e Irã, nessa cooperação militar, ela já existe há alguns anos, né? Principalmente depois da guerra na Síria. Então ali nós tivemos russos e iranianos lutando do mesmo lado para sustentar o governo de Bashar al-Assad. Por isso, alguns analistas internacionais acreditam que Moscou pode fornecer informações estratégicas e apoio técnico para Teherã. E isso, né, permite com que o Irã melhore a sua capacidade de monitorar os movimentos militares americanos no Golfo, sem que a Rússia precise entrar oficialmente na guerra. Então, em outras palavras, Moscou não dispara um míssil, mas pode ajudar quem vai disparar, né? Nós temos um terceiro motivo, talvez esse seja ainda mais interessante, porque essa guerra ela também pode estar trazendo alguns benefícios econômicos para a Rússia. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, que é o lucro com o caos. Vocês percebem e sabem que o petróleo bateu $120, né? Então nós vamos falar dessa coisa que muitas vezes decide guerras, que é o dinheiro, né? E esse terceiro ponto é o impacto econômico do conflito. Grande parte da tensão atual ela está ligada a uma região extremamente estratégica do planeta, e vocês provavelmente já sabem de qual região é essa que eu estou falando. O Estreito de Hormuz está fechado atualmente. Esse estreito é uma das rotas mais importantes do comércio mundial de petróleo. Estima-se que cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta passa por esse estreito.
né? Então, por isso, sempre que existe algum risco de bloqueio ou algum ataque a esses navios que passam pelo Estreito de Hormuz, o mercado internacional entra em alerta, né? A bolsa cai, o mercado fica em frangalhos, porque é por ali que a economia do mundo caminha, né? E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Com ameaças da Guarda Revolucionária Islâmica, né, contra embarcações naquela região, o preço do petróleo disparou, né, no mercado internacional, e isso parece um efeito curioso dessa guerra. Para a Rússia, né, um petróleo mais caro pode significar mais receita com exportações de energia. Mesmo sob sanções ocidentais, Moscou continua vendendo grandes volumes de petróleo. Nós sabemos disso, né? Principalmente para países como Índia, China. Ou seja, quanto maior a tensão no Oriente Médio, maior tende a ser o preço global da energia. Isso acaba ajudando a financiar a economia russa, inclusive em meio à guerra na Ucrânia. Então, em termos geopolíticos, é um paradoxo, né? Um conflito que aumenta a instabilidade global, mas que também pode gerar ganhos econômicos importantes para Moscou. Mas olha só, talvez o cálculo mais interessante do Kremlin nem seja essa parte militar, nem seja essa parte econômica que acabamos de discutir, mas seja o meio estratégico. E aí a gente entra no nosso quarto ponto, a estratégia do desgaste americano. Esse quarto ponto, gente, é pura estratégia de desgaste mesmo. Em conflitos entre grandes potências, nem sempre o objetivo é vencer diretamente uma guerra. Muitas vezes o objetivo é fazer o adversário gastar recursos, atenção, energia política, que é o que estamos vendo com Donald Trump, né? Então, nos últimos dias, os Estados Unidos têm realizado ataques contra alvos ligados ao Irã, né, utilizando armamento de longo alcance, como os mísseis de cruzeiro Tomahawk, né? Cada operação militar desse tipo, né, dessa magnitude, envolve custos enormes, né? Logística, deslocamento de navios, sistemas de defesa, armamentos sofisticados. E isso exige bilhões e bilhões de dólares, né? Mobilização constante das forças militares. Então, do ponto de vista estratégico, isso vai criando um efeito até interessante para a Rússia. Enquanto os Estados Unidos concentram parte, né, da sua atenção militar e diplomática no Oriente Médio, Moscou pode continuar focado ali em seus próprios interesses em regiões como a Europa Oriental, a Ásia Central. E essa lógica ela não é nova na política internacional, tá? Durante a Guerra Fria, por exemplo, era muito comum que grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética fazia isso, sobrecarregava estrategicamente os seus rivais, empurrando para conflitos longos e caros. Em outras palavras, quanto mais tempo os Estados Unidos precisarem, né, se dedicarem ao conflito contra o Irã, maior pode ser o espaço estratégico para Moscou atuar em outras regiões. Mas talvez o movimento mais interessante da Rússia nesse conflito nem seja militar, nem seja econômico e nem estratégico. Pode ser que seja diplomático. Mas antes da gente conversar sobre esse quinto ponto, e talvez seja o mais importante de todos, né, porque vai mostrar qual que pode ser o verdadeiro objetivo estratégico da Rússia nessa guerra, faz o seguinte, dá uma olhada aqui embaixo se você já é inscrito no Ponto História. Tá? É rápido, ajuda esse conteúdo também a chegar a mais pessoas. Já deixa o like aqui também. É meio chato ficar pedindo, mas é muito necessário, pessoal, principalmente para canais pequenos assim como o nosso, né? Então já deixa seu like, se inscreve aqui e vamos para o ponto final. Ponto 5, o papel de mediador global. Gente, esse quinto ponto ele é diplomático, tá? Ao evitar uma intervenção militar direta, a Rússia mantém algo extremamente valioso em qualquer crise internacional, que são os canais de diálogos abertos. Moscou possui relações estratégicas tanto com o Irã quanto com outros atores importantes da política internacional, incluindo negociações indiretas com os Estados Unidos.
Isso cria uma oportunidade geopolítica. Então, em momento de grande tensão internacional, quem consegue conversar com todos os lados ganha um papel especial, que é o de mediador. Então, ao não entrar diretamente no conflito, o Kremlin pode tentar se apresentar como um ator capaz de participar das negociações ou até de influenciar o fim das hostilidades. Então, esse tipo de posicionamento também reforça a narrativa russa diante de muitos países do chamado Sul Global, onde Moscou costuma criticar o que chama de intervenções militares ocidentais. Ou seja, enquanto a guerra acontece no campo militar, a Rússia também disputa algo no campo diplomático, influência global. Para Moscou, o objetivo pode não ser salvar o Irã militarmente, mas garantir um lugar central ali na mesa onde as decisões sobre o fim da guerra serão tomadas. Em outras palavras, enquanto mísseis voam no Oriente Médio, Moscou pode estar apostando em algo muito mais silencioso, que é o poder de decidir quando a guerra termina. Então, no fim das contas, a Rússia não está simplesmente assistindo ao conflito de fora. Ela está fazendo um cálculo estratégico. Enquanto a guerra acontece, Moscou mantém o foco na frente da Ucrânia, se beneficia de um petróleo mais caro, acompanha o desgaste dos Estados Unidos no Oriente Médio e ainda tenta ampliar o seu espaço diplomático no cenário internacional. Ou seja, pode parecer silêncio, mas na política, das grandes potências, silêncio também é estratégia. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Putin está jogando um jogo geopolítico inteligente? Ou essa postura ela pode acabar isolando a Rússia quando essa guerra terminar? O que você acha, hein? Comenta aqui, compartilha esse vídeo e muito obrigado por assistir. Tchau, gente. Até mais.